Nos anos 60, a indústria automobilística brasileira dava seus primeiros passos e, aos poucos, iam mudando a paisagem nas ruas, deixando de lado aqueles velhos carrões americanos para novos e modernos carros da indústria automobilística nacional. E o Fusca, sem dúvida nenhuma, foi o que mais se destacou nesse cenário, sendo o carro mais vendido dessa década e dos anos 70 também. Nós não acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Nessa época marcante que vimos nascer os Gordines, DKVs, Aero Willys, Simca Xambó e por aí vai. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e gostaria de contar com sua audiência em mais um vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva! No vídeo de hoje vamos voltar aos anos 60, a primeira década da nossa indústria automobilística, e lembrar dos carros nacionais pioneiros das nossas ruas. Desde 1953, com a proibição de importar carros inteiros, a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a Willys-Overland se tornaram fábricas nacionais. O GEA, sigla para Grupo Executivo da Indústria Automobilística, previa que, até 1960, 90% dos caminhões e utilitários vendidos no Brasil deveriam ser de componentes nacionais. Esses objetivos foram atingidos e ultrapassados com o consequente fortalecimento da indústria automobilística brasileira. Já no final dos anos 50, com o lançamento da Home Zeta em 1956, seguida pela Vemag, com sua perua Vemaguete, a indústria automobilística brasileira mostrava que chegou para ficar. A Willys-Overland também marcou presença com sua Rural Willys, uma ampla perua no estilo utilitário, dando início à produção dos grandes fabricantes estrangeiros no Brasil, juntamente com o Jeep Willys, ambos lançados no final dos anos 50. Momento histórico para a Volkswagen no Brasil, com a primeira Kombi, lançada em 1957, a montadora alemã começava sua trajetória para se tornar mais adiante na mais poderosa indústria automobilística no país. Também em 1957 era apresentado mais um carro, desta vez um Jeep da Vemag, o DKV Candango. Com linhas revolucionárias para a época, o Jeep durou pouco, sendo produzido até 1963. Em 1959 a Volkswagen finalmente começa a produzir no Brasil o sedã 1200. O Fusca começava seu reinado no país, que já se consolidava no restante do mundo.
Por décadas o Besouro foi o carro da família brasileira. O ano de 1959 também marca a chegada do primeiro carro francês no país. Fabricado pela Willys sob licença da Renault, o Dauphine fazia até 17 km por litro. Em meados dos anos 60 mudou seu nome para Gordini. Mais um lançamento de 1959 foi o FNMJK, da Fábrica Nacional de Motores, indústria estatal estabelecida em Xerém, Rio de Janeiro, que produzia também caminhões. O sedã de luxo era feito sob licença da Alfa Romeo. Outro importante lançamento de 1959 foi do Cinca Chambord. Com sua traseira no estilo rabo de peixe, o vistoso sedã ganhou o apelido de Belo Antônio e fazia 8,5 km por litro de gasolina. O desbravador dos rincões brasileiros também começou sua jornada em 1959, inicialmente como Land Cruiser, mais tarde passando a se chamar Toyota Bandeirante. Veio com motor 6 cilindros de 3.800 cm3 movido a gasolina. A GM lançou também em 1959 sua Peru Amazonas, o primeiro SUV da marca americana no país. Foi a precursora da Veraneio e era derivada da caminhonete Brasil 3100. Em 1960 a Willys apresentou seu Aero Willys de primeira geração. O mercado brasileiro recebeu com impacto o sedã de 4 portas. Entretanto, seu design já era bastante ultrapassado e foi lançado uma versão totalmente nova em 1962. Também em 1965 apresentava o modelo de luxo Presidência, que tinha basicamente a mesma mecânica do Cinca Chambord e acompanhou a evolução estilística da linha. Em 1961 o sedã DKV Vemag Belcar continuava recebendo modificações, ganhando novos para-choques e lanternas traseiras maiores. A mecânica era inconfundível 2 tempos de 3 cilindros. Também em 1961 era apresentado o primeiro esportivo brasileiro de série, o Willys Interlagos. Baseado no Renault Alpine francês, o esportivo vinha em 3 versões, berlineta, coupé e conversível. Foi um dos mais famosos carros de corrida dos anos 60, pela lendária equipe Willys e pilotado pelo mítico Bill Clemente. 2 anos se passaram entre a apresentação do Fissore, fabricado pela Vemag, no Salão do Automóvel e sua entrada no mercado nacional em 1962. Com linhas modernas e desenvolvido por um estúdio de design italiano, o Fissore foi premiado internacionalmente. Uma das grandes sensações do ano de 62 foi o lançamento do famoso Camanguia, que usava a mesma mecânica e chassi do Fusca. Era feito em 2 partes, chassis na Volks, que depois eram enviados rodando para a fábrica da Camanguia, do outro lado da avenida. Em 1964 a GM apresenta a Perua Veraneio no mercado. O SUV chega para substituir a Amazonas e desde o começo tem grande aceitação no mercado brasileiro, graças ao grande espaço interno e à robustez da carroceria. A FNM lançou em 1964 uma versão melhorada e mais esportiva do JK2000, o modelo Team, que não se consolidou no mercado, sendo produzidas poucas unidades. Para comemorar o milionésimo carro da indústria automobilística brasileira, a Willys apresentou em 1964 o carro conceito esportivo Capeta, baseado na berlineta Interlagos. O Willys Teimoso, a DKV Caissara e o Volks Pad Boy foram uma tentativa mal sucedida de carros populares. A Volkswagen apresenta em 1965 o Volks Sedan 1200 com um eficiente teto solar. Infelizmente, colocaram o apelido no carro de Cornovagem, o que decretou o fim prematuro da versão.
Com melhores engates do câmbio e isolamento acústico, o DKV Belcar ganha o nome de Rio, em homenagem ao 4º centenário da cidade carioca. Linhas retas, frisos largos, muito cromado e luxuoso interior. O Willys Itamaraty, versão Premium do Aero, foi produzido de 1965 até 1971. Feito entre 1966 e 1969, o Cinca Esplanada GTX foi a versão esportiva da Cinca. A linha Esplanada vendeu 12.040 unidades nesse período. Apresentado no Salão do Automóvel de 1966, o Ford Galaxy começou a ser vendido em 1967, revolucionando o mercado dos modelos de luxo. Também apresentado no Salão de 1966, o Onça, claramente inspirado no Ford Mustang, foi uma das várias tentativas da fábrica FNM de construir um Gran Turismo nacional. Como ocorrido com o Brasinca GT4 1200, o Irapuru na versão conversível também não conseguiu se firmar no mercado, onde ainda enfrentava os importados. Carroceria em fibra de vidro sobre plataforma e mecânica Volkswagen, o Puma iria se tornar no mais bem-sucedido esportivo do país, inclusive sendo exportado para diversos países. Em 1967 a Volkswagen preparou mudanças significativas na mecânica de seus produtos. A Carmanguia recebeu o motor 1500 em substituição ao raquítico 1200, e o Fusca o motor 1300, também substituindo o 1200. Depois de montar e construir caminhões e caminhonetes no Brasil por quase meio século, a GM apresentava o Chevrolet Opala em duas versões, 4 cilindros, 2.500 e 6 cilindros, 3.800. Quando a Ford comprou a Willys, já encontrou adiantado o projeto do Corcel, sedã médio baseado no Renault R12. Desenvolveu e lançou o carro, que se tornou um grande sucesso. O Volkswagen Sedã 1600 4 portas foi inspirado num protótipo alemão feito em 1963, sendo o primeiro carro 4 portas da Volkswagen, que infelizmente não emplacou no mercado, exceto entre os taxistas. O Dodge Dart, da Chrysler, foi o segundo grande sedã produzido no país, dentro do estilo norte-americano de design e conforto. Depois de ter sido lançado um ano antes, com 4 portas, em 1969 o Corcel ganhava sua linda versão coupé e mais adiante viria o esportivo GT. Finalizando, em 1969, a Volkswagen apresenta a perua variante, montada na plataforma do sedã 1600, vinha com a mecânica 1600 plano e dupla carburação. Foi o mais bem-sucedido derivado do Fusca.